Olá, eu sou Plínio de Souza e no primeiro vídeo dessa série eu falei para você do poder da PNL, como ela é super eficiente para você ter uma liderança muito maior sobre você mesmo, não é? E hoje eu quero te ensinar uma técnica que eu ensino nos meus cursos e que vai ser muito eficiente para você conseguir desenvolver um novo repertório comportamental diante de uma situação com a qual você não está lidando bem, não é? Ou seja, sabe aquela situação onde você trava? Se você tem um padrão de sempre travar, por exemplo, diante de plateia, ou diante de pessoas com autoridade, não é? Ou diante de situação de feedback, ou qualquer outra situação, você vai poder usar essa técnica. Se você tiver uma outra questão qualquer, que você tem uma reação comportamental ou emocional que você não gosta, você também vai poder usar essa técnica para ampliar o seu repertório. Como, por exemplo, situação em que você explode com facilidade, ou fica com muita ansiedade com facilidade, ou fica muito irritado, enfim. Sabe aquela situação para a qual você gostaria de ter uma resposta diferente, mas não consegue? Vamos aprender uma técnica para te dar liberdade nesse sentido? É você, senhor do seu estado e do seu comportamento. Vamos lá. Eu vou trabalhar com ancoragem. O que é isso? Ancoragem para programação neurolinguística. Âncora é um estímulo visual, auditivo ou sinestésico que dispara um estado emocional a ele associado. Tá? Ou seja, vamos lá, exemplos. Sabe quando você ouve um som que te remete, uma música que te remete a uma outra época, que vem todo um sentimento de adolescência, por exemplo, da infância, ou uma comida um cheiro que você sente, prova e te leva para uma outra época, uma outra sensação? Isso é uma âncora, ou seja, é um gosto que traz à tona um sentimento, uma sensação, um cheiro, um som que traz à tona um sentimento ou uma sensação. E às vezes são negativas, né? Ou seja, aquele tom de voz já me dispara uma irritação, ou já me dispara um medo, ou uma figura de autoridade, aquela âncora de ser uma autoridade já me dispara um estado, não é? Existem âncoras visuais, ou seja, sabe, um sinal vermelho que já me faz parar, ou aquele gesto feio com a mão, que já me dispara um sentimento ruim, são âncoras auditivas, visuais ou sinestésicas. E nós temos isso, são recursos da vida. A natureza, ela vai associando estados a estímulos, tá? E nós podemos usar esse mecanismo natural para resolver questões, ou seja, a gente vai desativar âncoras antigas. Então vamos lá, se diante de um determinado tipo de situação você sempre reage de maneira travada, ou você sempre reage de maneira impulsiva, você gostaria de agir de um outro jeito, mas você não consegue, né? Ou seja, alguém te desacata e você já parte para cima, ou você paralisa, você gostaria de agir de um outro jeito e não consegue, um dos motivos é que tem uma âncora aí. Tá? Aquilo é uma âncora que dispara esse estado. Não é? Ou você vai falar em público, só em imaginar subindo lá no palco já vem toda uma travação, um medo, é uma âncora. Plateia para você dispara já um sentimento negativo, não é? Ou alguém vai discutir com você, vem te criticar e você já paralisa ou parte para cima, âncora. Alguém te criticar, provavelmente no passado você passou por situações de crítica e associou isso a um sentimento muito ruim lá na infância, por exemplo, e hoje quando alguém vai te dar um feedback já vem à tona esse sentimento ruim que faz com que você não consiga nem raciocinar direito. Você tem uma resposta automática de lutar ou fugir, partir para cima ou fingir de morto, enfim, né? Então são âncoras. Receber uma crítica para você é uma âncora que dispara um estado negativo. Então a gente vai desativar estados negativos e vamos fazer isso usando âncoras de estados positivos, ou seja, âncoras de recursos, antídotos. Como é que você vai fazer isso? Você vai, primeiramente, daqui a pouquinho, né, vivenciar, como se fosse agora, uma dessas situações onde você lida de um jeito que você não gostaria de lidar, tá? Então, no exemplo da plateia, por exemplo. Então, você vai vivenciar o momento da plateia, se esse é o seu tema pode ser outro, né? Pode ser receber feedback, dar feedback, pode ser lidar com seu filho com paciência e sabedoria, quando ele te desobedece, né? Então, você vai lidar com esse momento que dispara um estado negativo, como se fosse agora, e quando ele estiver no pico, você vai apertar o seu ombro esquerdo com a sua mão direita. Você vai apertar. Você vai... O intuito disso, você associar a esse estímulo aquela sensação ruim que gera o comportamento inadequado. Tá? Então vamos lá. Estou lá diante da plateia, revivendo como se fosse agora, estou chegando para a plateia
nossa, me vem aquele medo, né? Fico imaginando a cara das pessoas me criticando, tô dando um exemplo, né? Tô indo para a plateia e vem aquela sensação ruim. Quando a sensação estiver bem lá, eu aperto aqui meu ombro. Ok, quebrei o estado, tá? Então, se você quiser, você dá uma pausa aí no vídeo e faça isso. Lembrando que pode ser com qualquer tema, é o seu tema. É um padrão que sempre se repete. Você quer mudar? Vivencie uma situação em que ele foi disparado e ancora no seu ombro esquerdo. Muito bem. Agora vamos preparar o antídoto. Você vai pensar em que estado emocional neutralizaria aquele estado negativo, tá? Que estado traria para você um outro repertório, uma outra postura? Então você pode pensar num recurso, num estado emocional, por exemplo, confiança. Então, se eu tivesse autoconfiança naquela situação, eu lidaria bem com a plateia. Ou sabedoria, ou compaixão, né? Ou amor. Quero lidar com mais amor com o meu filho, por exemplo, né? Então, vamos lá. E aí você daqui a pouquinho vai vivenciar uma situação, não importa quando, nem em que contexto. Por exemplo, se eu quero trabalhar com o sentimento da confiança, eu vou associar daqui a pouquinho ele a esse outro ombro, com a outra mão, com a mão esquerda no ombro direito. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou lembrar de algum momento que eu tive autoconfiança, não precisa ser no mesmo contexto, tá? Não precisa ser diante de plateia. Eu posso lembrar, por exemplo, de um momento que eu tive autoconfiança para corrigir meu filho, ou de um momento que eu tive autoconfiança exercendo liderança na quadra, quando eu jogando basquete ou jogando futebol. E lá eu fui bem firme, líder com a equipe num momento lá. Então lá é fácil para mim. Veja só, na minha mente existe confiança, mas falta diante de plateia, mas eu sei o que é, porque eu sinto ela em outro contexto. Então eu vou pegar esse sentimento desse outro contexto e trazer daqui a pouco para o contexto da plateia. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou reviver o momento em que eu estava lá tendo super autoconfiança na quadra, super autoconfiança na quadra. Perceba que eu já entro numa outra fisiologia, numa outra postura. É que nem chupar limão. Você imaginar chupar um limão, você saliva. São as mesmas células do cérebro que você está ativando. Tanto importa se você está vivendo ou imaginando. Então vamos lá. Momento lá na quadra. Tá? Veio o sentimento da autoconfiança e no pico do sentimento eu ancoro com a minha mão esquerda no ombro direito. Ok. Percebe que já tem até uma outra fisiologia, um outro estado, não é? Então vamos lá. Agora você vai fazer isso já, né? Se você quiser, você pausa o filme para ancorar o sentimento positivo que você quer ter naquela situação, né? Lembrando que você vai fazer com a outra mão no outro ombro, ancorar esse sentimento positivo. Então agora eu tenho as duas âncoras instaladas. A âncora limitante da situação problema e a âncora do estado poderoso que eu quero colocar naquela situação problema. E aí, agora a gente vai fazer o encadeamento. Como é que você vai fazer? Você vai disparar a âncora limitante e vai vivenciar aquela situação problema, isso, no meu caso, diante da plateia, com aquele sentimento ruim, com esse novo sentimento, que no meu caso é a autoconfiança, disparo os dois ao mesmo tempo e depois solto a âncora da situação problema e fico só com a âncora positiva. Uau. Então agora eu estou diante da plateia com esse novo sentimento. É isso que minha mente está criando. Ó, que interessante. Opa, e aí solto as duas. E me sinto num outro estado diante da plateia. É novidade para mim. É uma outra organização mental de imagens, sons, sensações. E isso atua no meu inconsciente, atua nas regiões cerebrais onde essas informações estavam presentes. Uau, que bacana. Quebrei o estado. Legal, que bom. Lembrando que você fez isso com o seu sentimento e com o seu desafio. E agora, ponte ao futuro. Vou me imaginar numa situação semelhante no futuro, no meu caso, diante de uma nova plateia, numa nova palestra, como é que eu vou lidar? E perceber se meu cérebro já generaliza o aprendizado. Ele já me parece que é mais fácil, já me vem um outro sentimento. Que bacana. Se o cérebro já mostra, quando você se imagina lá, ele já mostra uma nova realidade comportamental, é porque os seus neurônios já estão com novas informações. E o cérebro sempre escolhe a melhor opção comportamental disponível. Essa não estava disponível e agora está, tá? Essa é a técnica.
encadeamento de âncoras. Aproveite. Agora eu vou te ensinar algo para reforçar ainda mais. Muito provavelmente, diante da próxima situação semelhante, você já vai estar com um estado mais positivo. Mas vamos reforçar. Então, aqui na âncora de solução, você vai lembrar de um outro momento além daquele positivo, com aquele mesmo sentimento positivo, e vai ancorar para fazer uma pilha de âncoras, reforçar a âncora positiva. Então vamos lá. Vou lembrar de um outro momento que eu fui muito confiante. Então, um momento que eu estava muito confiante numa reunião com meu sócio. Um momento muito confiante discutindo uma situação que eu tinha certeza, tal, e aí disparo aqui junto. Né? Ou seja, estou associando mais uma vez a autoconfiança com o braço esquerdo no ombro direito. Muito bacana. Agora um outro momento. Um momento que eu estava fazendo uma negociação e eu estava com muita confiança. Revivo a situação como se fosse agora e quando eu estiver no pico, ancoro. Muito bem. Então agora eu tenho bastante autoconfiança nesse estímulo aqui, no ombro direito. O que eu vou fazer? Diante do meu próximo desafio, que eu quero ter mais aquele recurso, né? Quando eu estiver lá no dia, né? E eu estiver, por exemplo, no meu caso, indo subir para a plateia, aí eu venho e antes de subir eu disparo essa âncora do sentimento de autoconfiança. E aí subo e estou diante da plateia. Tá? Esse é o exercício. Na hora, o seu cérebro vai disparar aquele estado emocional associado a esse estímulo. E até diante da plateia lá, eu posso em algum momento tocar e ter de novo acesso ao estado emocional positivo. Achou interessante? Muito bom, né? Você pode usar isso para qualquer desafio. Se é um padrão, ele sempre se repete em você, se tem um padrão negativo. Então agora você vai desativar. Ele é baseado em âncoras. Então você vai encadear, desativar e ainda vai ter uma âncora de recurso para usar se necessário, hein? Porque se você fizer bem feito aí, você nem vai precisar mais. Achou interessante? Muito bom, né? Rapidinho e funcional, pode resolver um padrão que te atrapalha há muitos anos na tua vida e pode te alavancar um resultado muito melhor a partir daí. Aliás, você pode fazer isso com vários desafios em várias questões na sua vida. Bacana, então eu espero que você pratique, que você use e comente aqui, tire suas dúvidas, comente seus resultados, vai ser muito bacana. E quero te convidar para o próximo vídeo, onde você vai saber como você pode ter acesso a um arsenal de técnicas para melhorar a sua vida profissional e pessoal em vários aspectos. Uma imersão no mundo da PNL que vai te dar ferramentas para ter uma comunicação muito mais persuasiva, empática, para desenvolver rapidamente conexão com as pessoas, para ter uma comunicação mais precisa, se fazer entender muito mais rapidamente, entender o outro muito mais rapidamente. Você vai aprender técnicas para desenvolver inteligência emocional consistente, técnicas para desativar compulsões, para tirar comportamentos indesejados, para instalar novos comportamentos, para quando um lado seu quer uma coisa, o outro lado quer outra coisa, fazer eles se entenderem, técnicas para gerenciar bem conflitos, técnicas para liderar, para ter um poder muito maior de persuasão, de organização pessoal. Quer dizer, você vai entrar no mundo da autoliderança consistente, com pesquisas de última geração sobre o funcionamento do seu cérebro e como alterar registros para ter os comportamentos que você quer ter. É isso aí, então segue com a gente, vai ser um prazer, te vejo no próximo vídeo.